Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa sétima aula, revisão do conteúdo, apostila 1. Chegamos ao capítulo 2, estamos na página 20, falando a respeito da vida no planeta Terra, tudo bem? Então aqui a gente já começa com uma ilustração, já expliquei para vocês que isto chama infográfico. Aqui tem um detalhe para ser observado. Essa é uma onca pardalis, né? É uma suçuarana ou onça parda, que a gente chama. Ela tem, na posição horizontal, 75 centímetros, quase 1 metro de altura na horizontal. Na vertical, tranquilamente, ela chega a 2, tá? Então, é um texto retirado da Galeria de Bichos Ameaçados, da revista Ciência Hoje para as Crianças, tá bom? Diz assim, essa revista aqui de Ciência Hoje tem na escola. Quem quiser ir na biblioteca emprestar livro, emprestar revistas científicas, a biblioteca tá funcionando, tá bom? Então, olha só. Galeria de Bichos Ameaçados, então a suçuarana, né, vulgarmente, ela anda sozinha, ela passeia no pôr do sol, ela é crepuscular e noturna. Ela nunca se afasta muito do lugar que ela mora, porque é territorialidade, né? A destruição do habitat é o que dificulta a busca por alimento. A destruição do habitat dificulta a sua busca por alimento e lugar para morar. Por isso que muitas vezes ela aparece perto de fazendas, né? Principalmente para buscar comida. Ela daí é o que tem no mercado dela, então ela procura galinhos, patos, porcos, ovelhas, carneiros, os bodes, tá? Na maioria das vezes acaba sendo morta pelos fazendeiros porque eles estão defendendo os seus animais e não consegue evitar a pantera porque ela é muito grande, né? A onca pardalis. A vida do planeta Terra, de todos nós, depende de um equilíbrio da fauna e da flora. Os governos precisavam oferecer mais educação ambiental, mais planos de preservação, corredores ecológicos, né? E nós podemos dar pequena contribuição para defender não só a suçuarana, mas também todos os animais. A gente tem que, olha, de novo falando do lixo, para evitar o desperdício de água e buscar conhecimento sobre as outras espécies para a gente interferir o mínimo possível na vida delas, tá bom? Agora, um espaço para diálogo. Observe tudo isso e diga quais fatores são necessários para ela sobreviver. Na ciência, a gente costuma dizer que são 3 fatores que os seres vivos precisam para sobreviver: ar, comida e reprodução, tá? Outro parceiro para reproduzir. Então, enquanto estiver espaço, comida e ar, a espécie não para. Então, para não parar a espécie, a gente precisa disponibilizar isto. A forma que a professora falou é científica. No texto está escrito simplificado, tá bom? Na questão 2, de acordo com o texto, a vida depende de um equilíbrio. Na sua opinião, como se estabelece esse equilíbrio? Não esqueçam de perceber bem esses pronomes interrogativos, porque se eu pergunto para você onde você mora, você pode dizer próximo ao Parque Beto Carreiro, na rua do parque. Agora, se eu perguntar como eu faço para chegar, você tem que fazer uma explicação. Você vai por uma rua, vira na outra, para ali, pega Transbeto, tá? Então, se atentem bem aos pronomes interrogativos, aquele que é uma explicação. Quais maneiras são apresentadas para contribuir para a preservação do ambiente?
e, na sua opinião, outras formas para criar a preservação. Tudo bem? Na página seguinte, a gente vai começar a falar sobre o ambiente e os seres vivos. Então, o planeta Terra, ele é formado por vários ambientes, né? Em cada ambiente, a gente consegue encontrar seres com vida, desde muito pequenos até o macro e o maior predador da natureza, que é o ser humano. Para sobreviver, os seres vivos, ó, um conceito aqui, ó, interagem entre si e com o meio. O nome disso é ecologia. Esta interação dos seres vivos entre si e com o meio é o conceito científico de ecologia, o estudo dos seres interagindo entre si e com o meio ambiente, tá? Bom, dentro da ecologia, a gente tem uma coisa chamada ecossistema. O ecossistema, ele é formado por três partes: o sistema abiótico, o sistema biótico e os fatores que reagem nesse sistema abiótico e biótico. Os fatores reagentes são luz, salinidade, profundidade. Aqui nesse luz é luminosidade, salinidade, profundidade, temperatura, tá? Entre outros fatores. Então, por exemplo, se eu for observar uma poça de água, pedras, mato, uma mosquinha, uma folha ao vento, o sol, uma árvore para fazer sombra. Nessa poça d'água eu ainda posso ter areia, pedras, posso ter um girino, que geralmente acontece. Aqui eu posso ter formigas, eu posso ter joaninha, aranha. Então, uma simples poça de água, ela já recebe todas essas partes aqui. Você tem uma quantidade de luminosidade, a profundidade, a salinidade, a dissolução dos sais minerais, a temperatura dessa água, os outros seres que influenciam, tá? Então, esses aqui são os fatores. E aí, o ecossistema, ele é formado por duas partes. Uma que não tem seres vivos, que são as pedras, a árvore, a folha, a terra, e o outro que são os seres vivos que estão envolvidos nesse processo. Então, tem a formiga, a joaninha, a abelha, o girino, tá? Então, o conjunto de sistema biótico mais abiótico mais os fatores reagentes, isso aqui é o conceito científico de ecossistema. Tudo bem? Então, quando a gente vai falar sobre todos os seres vivos ao mesmo tempo, na ciência a gente fala biota, tá? Então, e o A na frente das palavras científicas significa negação. O A no latim, no começo das palavras, significa negação, que não tem, tá bom? Então,
biótico é que tem vida e abiótico é que não tem vida, tá? Na página 22 tem outros conceitos científicos, como, por exemplo, habitat e nicho ecológico. Então, o que acontece? Todo lugar que pode encontrar um organismo é o habitat do organismo. Então, o lugar aonde ele come, se reproduz, interage, é o habitat deste ser. Agora, a atividade que ele executa é chamado de nicho ecológico. Então, a gente pode dizer que nicho ecológico é a função do ser vivo. Por exemplo, para que serve uma barata? Qual é a função ecológica de uma barata? Ela é saprófita, ela come coisas podres. Portanto, o nicho ecológico da barata é decompor. Tudo bem? Então, cada ser vivo tem um habitat e um nicho ecológico próprio, uma tarefa específica. Para você identificar o nicho ecológico, você tem que observar este ser no ambiente. Como ele se alimenta, como ele se desenvolve, quais são os predadores que estão envolvidos, porque se eu souber o ciclo de vida de um ser, eu consigo exterminar esse ser, eu ponho este ser em extinção, que é o assunto daqui da Sussuarana. Se a gente não cuidar desta parte aqui, esta parte aqui vai entrar em extinção. E não só Sussuarana. Nós estamos falando daí do todo. Nós estamos falando da questão da biosfera. Se eu acabo, por exemplo, com um tipo de vegetação, a cadeia alimentar que envolve esta vegetação extermina todos os seres. Então tem que prestar atenção, vocês futuras gerações, prestar atenção no planeta Terra, porque se a gente não preservar as estruturas, a gente afeta o planeta inteiro e pode entrar até em processo de desertificação, né? E deserto não tem volta. Olha lá, ecossistema é um termo designado para falar do biótico mais o abiótico, mais os fatores que interagem lá, tá? Isso tudo gera um fluxo de energia, uma troca de matéria, que nós vamos descobrir depois como é que é feita a datação do fóssil, então já está envolvido esse assunto aqui. Presta atenção, isso aqui é o do micro para o macro, tá? Então, os organismos, os indivíduos, um indivíduo, conjunto de indivíduos, vários indivíduos, é uma população. Então, quando eu falo que eu estou fazendo a contagem da população da Penha, é a população humana, tá? Depois da população, podem juntar outros seres e se torna uma comunidade. Então, o conjunto de organismos é uma população, aí a população de gato, a população de cachorro, a população de cavalo, a população de seres humanos, a população vira uma comunidade. O conjunto de comunidades mais os fatores que vão interagir no meio ambiente formam os ecossistemas. E o conjunto dos ecossistemas forma a biosfera, tudo que tem vida. Na verdade, o conjunto de ecossistemas forma a natureza de uma forma geral, né?
Para quem não teve aula comigo ou não lembra da minha aula do 6º ano, está aqui, ó, na apostila 1, na página 25 do 6º ano, explica exatamente isso. A hidroesfera é a parte de água do planeta. A atmosfera é a parte de ar do planeta. A litosfera é a parte das rochas. Nesses lugares existe vida. Então a biosfera, existe biosfera na hidro, existe bio na atmo, existe bio na lito. Só que existem lugares no planeta Terra que são inóspitos, mas eles não deixam de ser planeta Terra. Então, tudo isto é a natureza. Quais são esses locais aqui que estão fora dos círculos de vida? Me dê exemplo de lugares inóspitos. Por exemplo, o Pico do Himalaia. Quem é que mora lá em cima no topo do Everest? Ninguém. Quem é que mora na profundeza de um abissal marinho, de uma fossa marinha? Lá, quase perto do núcleo do planeta Terra. Não tem, mas não deixa de ser a natureza. Então, a biosfera é a parte da natureza que possui vida, tá? Só que dentro desta parte existe uma outra parte que é o abiótico, que não tem como ser separado, eles interagem juntos. Tudo bem até aí, turma? Então, quais são os tipos de hábitats que a gente pode observar, né? Exemplos de hábitats. Os campos, os desertos, as florestas, rios, mares, a poça d'água que a professora já falou, tá? Então, indivíduos iguais da mesma espécie formam uma população. Várias populações interagindo formam uma comunidade. Você veja, várias populações interagindo no mesmo ecossistema. As comunidades interagindo no ecossistema. Você veja que já tem chuva, tem o fator dia e noite dos seres de hábitos noturnos, né? Joia, tudo bem até aqui então? Página 23. Na página 23 tem pra gente fazer uma conexão. O planeta Terra existem diversos ambientes, tá? Observe estas imagens. Parque Nacional do Iguaçu, as cachoeiras de Foz do Iguaçu, no Paraná. Aqui é a Chapada dos Guimarães, é Cerrado, no Mato Grosso. Aqui já é uma praia de Florianópolis. Aqui, Santa Catarina. Aqui já é um campo com pasto, né? De Minas Gerais. Aqui tem cidade, construção vertical de concreto, com alguma vegetação remanescente, na Paraíba. E aqui é um outro lugar, provavelmente na Amazônia, porque são ribeirinhos, Acre, Pará, todos aqueles estados do norte do Brasil, eles vivem assim, né? Em casas de palafita, sobre a água, influência das enchentes. Número 1, no espaço em branco ao lado, desenhe parte do teu bairro ou da tua casa. Lembrando que você tem que colocar as coisas que interagem neste ambiente. Segundo, comparando as fotos aqui do quadro das cidades que você mora, qual desses aqui fica mais parecido com a gente? E quais são os elementos que são encontrados? Então, estado de... Somos cidade litorânea,
temos 19 praias na Penha, linda e maravilhosa Penha. Então aqui já fica o spoiler da Pro. Na página 24, vocês vão fazer para mim essas atividades. Aqui tá no material de apoio. Para quem não fez, para quem já fez, entregou para a Profedai, a Profedai já gerou nota. Quem não fez tem a oportunidade de fazer. E quem mudou de cidade, quem mudou de estado, quem pegou o caminho andando, essa é a oportunidade, tá? Quem tá com problema de material, não tem apostila, não é que já entregou, quem já entregou. Não tem a apostila, bipa a Pro no WhatsApp para ver se a Pro consegue ajeitar material para vocês, tá bom? Aqui na atividade 2, você vai analisar esse infográfico aqui e depois vai responder. E na última página de hoje, você vai relacionar esses quadros e depois vai escolher um ser vivo do exercício 2 e vai fazer um texto sobre ele usando essas palavras-chave do quadro. Tudo bem, meus amores? Então tá bom. Morrendo de saudades de vocês. Fiquem bem, um beijo no coração e até a próxima aula.